Falar com vocês. Boa tarde. Vamos lá, pessoal. Seguinte, hoje nós estamos aqui com uma demanda para trazermos à tona algumas informações e um bate-papo acerca do Enem. Questões inerentes às escolas literárias, um pouco de interpretação de texto, vai entrar um pouco de gramática, a parte de redação, e o que é de suma importância é que vocês possam observar a questão das obras literárias, dos autores mais recorrentes, aqueles que já caíram nos anos anteriores, e que as obras desses autores, elas servirão sim como um repertório sociocultural produtivo. Não é só um repertório sociocultural, sendo produtivo. É fato que quem lê mais, quem tem mais informações, dentro de qualquer tema, vai se dar bem. Então, não é aquela coisa da Jesus da aula, a Jerusa da aula. Nós vamos nos completar, tá bom? Então, é bem nesse sentido. Inclusive, teríamos até mais de 2, 3 professores. Tem professor que está trabalhando em outra escola e não pôde vir, tá? Então, olha só, nós temos aí como no nosso banner disparada, porque é disparar mesmo, mas em todos os aspectos que vocês possam trabalhar as emoções. Tem momento que a gente fica com aquela alegria de já estar no finalzinho do ensino médio, aí tem momento que a gente está o quê? Com medo do que virá, medo da prova, medo de questões que de repente você não possa nem saber para onde vai, mas tudo tem de ser administrado. Muitas vezes a gente está com raiva, eu me coloco nisso também. Ou então a gente entra numa questão de uma ansiedade muito grande, o que a gente também precisa trabalhar. Se eu falo de medo, ansiedade, inveja, tem a ver com 7 pecados, né? Mas tem principalmente a ver com um desenho que saiu esses dias aí, né? Divertidamente. Então vamos nos divertir. Vamos nos divertir com essa disparada para o Enem. E eu quero dizer o seguinte, que hoje nós temos que começarmos essa disparada com a felicidade e vamos terminar com a felicidade, tenho a certeza, da aprovação de vocês. Porque vocês são flechas velozes. E assim como o arqueiro, é sério, assim como o arqueiro que ele coloca a flecha no ar, ele, para chegar ao alvo, o que ele faz? Ele puxa a flecha para trás. Olha a física aí, a energia cinética, né? Então, puxei aqui para trás para ter mais o quê? Força de chegar lá à frente. Quantas vezes nós estávamos puxando vocês? Quantas vezes nós não colocamos lá um acerto em uma questão? E quantas vezes você não tirou uma nota na redação, que a Jerusa foi lá e marcou, inclusive o pingo do i, e você ficou pé da vida com ela, porque ela estava te puxando para trás. Porque com certeza você vai chegar no alvo, você vai chegar à frente. E tenho a certeza de que a escola, ela funciona e funcionou para vocês como uma aljava. Sabem o que é aljava? A aljava é justamente um objeto feito muitas vezes de couro, em que as flechas são colocadas. Nenhuma flecha é colocada de ponta para cima para que o arqueiro não se machuque. Vocês são colocados de ponta para baixo, para que vocês possam ter a experiência, as habilidades e a humildade de entender que a cada dia a gente aprende mais e mais. Então, se você é flecha, você ainda está com a ponta para baixo. E nestas aulas de hoje e nas outras que virão, vocês aprenderão muito, vocês ainda serão puxados dentro dessa disparada. Mas a certeza absoluta que nós temos aqui, né, Jerusa, é que o sucesso, ele virá. Tentem absorver ao máximo, tá ok? Então, vamos lá? Jerusa, bora. Vamos que vamos. Gente, olha só, a nossa intenção aqui jamais é resumir um ano todo em 2 horas, né? Isso daí é humanamente impossível. Mas, como vocês são estudantes que estão à frente, vocês aproveitaram o ano todo e agora é só mesmo dar as pinceladas mais importantes. Eu não sei se vocês repararam, mas a todo momento nós utilizamos repertório sociocultural. Jesus
ao dar uma mensagem a vocês, ela usou o repertório sociocultural. Repertório dela, legitimado? Legitimado. Ela colocou a fonte? Ela colocou a fonte. Ela trouxe aí o quê? Uma animação, né? Que foi divertidamente. Então, quer dizer que a todo momento, até na nossa fala, nós temos repertórios socioculturais. E por que nós usamos repertórios socioculturais? Para embasar a fala, para poder comprovar alguma coisa, para esclarecer alguma coisa, para exemplificar alguma coisa. Então, o repertório sociocultural, ele é importante. E a vivência de vocês também é importante, porque também é repertório sociocultural. Porém, você não vai escrever, eu passei por aquilo. Não é assim que a gente viu? Bom, então vamos aí para a disparada. E deixa eu ver se você mexer com essa tecnologia. Vê se dispara. Ela não disparou, foi nada. Ronaldo, help. Acho que agora vai, Ronald. Vamos no dedão mesmo. Deve ser a bateria, não? É aquela coisa, você desliga e depois volta a funcionar? Tecnologia? Então vamos lá. Nós vamos mesclar entre redação e literatura, mas por uma questão somente didática, aí eu coloquei aí o primeiro tópico para a gente falar um pouquinho da produção textual. É muito comum um aluno, professora, o que você acha que vai cair como tema no Enem? Olha, eu sempre brinco falando, se eu soubesse eu estaria vendendo, né? A minha opinião, brincadeira. Mas, olha, ganhando. A gente pode tentar, mas se vai acertar, não sei. O que a gente tem de acompanhar? As notícias. Tem a página oficial do INEP. Lá, geralmente, eles trazem algumas problemáticas. Eu fiz alguns recortes para a gente analisar. Mas eu também trouxe aqui os temas que nós já tivemos ao longo aí do Enem, desde lá, né, 98 até 2023. O que vocês podem perceber? Ele trabalhou vários eixos aí, né, Jesus? Ele falou ali, ó, viver e aprender, cidadania, direitos da criança, direito de votar, violência na sociedade, trabalho infantil, leitura, a questão de conviver com a diferença. Então, ele já trabalhou de tudo, até chegarmos lá, olha, em 2023, que ele fala ali dos desafios de enfrentamento da invisibilidade do trabalho, né, de cuidado realizado pela mulher. Mas vocês podem reparar, o que vocês têm de reparar? Alguns temas, eles trazem a problemática, outros não. Então, viver e aprender. Quem vai ter de, em algum momento do texto, criar essa problemática? Vocês. Em algum momento do texto. Até porque não existe conclusão de intervenção sem problemática. Como é que você vai fazer uma intervenção se não há problema no seu texto? Né? Cidadania e participação social. Qual é a problemática no tema? Nenhuma. Você que vai ter de criar a problemática. Então, muitos temas do Enem, ele não traz a problemática nele. E quem tem de criar é o próprio candidato. Eu gosto de dar muito de exemplo um tema que eles trouxeram sobre a lei seca, que foi em 2013. Ó, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. O que aconteceu nesse ano aí? Nesse ano aconteceu muita fuga ao tema. Por quê? O que vocês acham? Não é questão dele ir contra a lei seca. Repare direitinho na palavra do tema. Efeito. Efeito. O que se espera que você escreva? Efeito da lei seca. Se eu implantei uma lei, provavelmente, efeitos dela, eu vou ter consequências positivas sobre essa lei seca. Só que o que o estudante falou nessa redação? Eles falavam aspectos negativos, os aspectos negativos. É como se não houvesse a lei seca no Brasil. Não, então eles começavam a falar dentro da redação, como se não tivesse. O que estava acontecendo ainda? São positivas, efeitos da implantação. Até porque, nos textos motivadores, você tinha lá os aspectos positivos com a implantação da lei seca. Por isso, qual é a importância do texto motivador?
ele vai direcionar. Além disso, o Enem quer mais em relação ao texto motivador, que você faça uma leitura crítica do texto motivador. Não é para você copiar a ideia do texto motivador, mas a partir daquilo que ele traz, qual é a leitura crítica que eu posso fazer dele e buscar argumentos a partir dele. Quer falar alguma coisa, Jesus? Só observando assim, gente, o que já caiu, dá para vocês perceberem que os temas eles se repetem. Não igualzinho nos mesmos termos, mas também. O eixo temático, que eu acho que é justamente isso que a Jerusa vai passar ali para vocês, a questão do eixo temático. Quando se fala acerca de lei seca, você tem ali um assunto. Agora vamos para um eixo temático e trazendo à tona essa situação. Se eu pego ali, por exemplo, o poder 2006, o poder de transformação da leitura. Olha o que você tem ali. A leitura, ela transforma. Você tem que começar a observar o que tem ali no tema. Lembro-me, à época, que uma das redações com notas maiores, a introdução, foi justamente por citação. E trouxe à tona um escritor da literatura, Monteiro Lobato. A narrativa começou o seguinte, a redação começou o seguinte: se um país, segundo Monteiro Lobato, se um país se faz com homens e livros, para os governantes, diferente não poderia ser. Dessa forma, percebe-se. Então, olha só, já dá aquela abertura e entendam, quem corrige a sua redação são professores de língua portuguesa. Não tem, aliás, para a gente fazer lá, tem que ter o curso de letras, não é isso, Jerusa? Tem. E se quem vai corrigir a tua redação do Enem, 2 corretores, e tendo discrepância nas notas, vai entrar um terceiro, todos professores de língua portuguesa. Gente, sem brincadeira. A época que eu corrigia, quando batia assim, que já vinha falando de uma leitura, já muda realmente. A pessoa colocar assim, ó, indubitavelmente a narrativa, torto arado, traz à tona, aí eu, Então, são situações que a gente começa, meu Deus, olha que interessante. Depois disso, vai, obviamente, trazendo os filósofos, os sociólogos, e tomar cuidado, porque nem tudo serve como repertório. Muita coisa é exemplo e não repertório. E aí, quando a gente tem ali o poder de transformação da leitura, como a leitura ela é importante? Nessa época aí, teve muita gente que começou a falar sobre o analfabetismo, do início ao fim. Quando eu corrigi essas redações, eu falei, meu Deus amado, está falando do poder, como que a leitura transforma o ser humano. Inclusive, foi anteontem que foi o dia do livro, né? Que livros, tem até um que eu coloquei lá no meu Instagram e não consegui lembrar, consigo lembrar agora, que livros, na realidade, eles mudam as pessoas. O que muda o mundo são as pessoas. Os livros mudam as pessoas e essas, por sua vez, mudarão o mundo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Se você puder observar com relação à questão da... Deixa eu ver uma... Gente, eu estava olhando aqui agora, rapidinho, minha persistência, movimento migratórios, não, falando sobre meio ambiente. Tem aqui e se repete aqui também. Tem 2008. Ó, como preservar a floresta amazônica, e tem um outro. Aí 2001, tem lá, ó, invisibilidade, registro, não, esse é do registro 2001, civil. desenvolvimento e preservação 2001. Ambiental. Eu quero colocar para vocês o seguinte, outrora, eles faziam assim, colocavam um tema, pode ver que aí pula ali, ó, 4, 5 anos, e esse tema, ele vem a ser recorrente. Agora, como a Jerusa colocou, gente, tem que ter um olhar crítico com relação ao INEP. O INEP tem uma cartilha, que eu não vou falar para vocês lerem de hoje para amanhã, tem 70 páginas, mas fica ligado, busque lá, a partir da página 30, e o que a Jerusa vai colocar, eu tenho certeza que o eixo temático da redação do Enem vai estar aqui nessa aula. Fiquem ligados, tá? Mais uma observação. Vocês estão vendo que alguns temas aparece ali o conectivo como? Uhum. É um problema, às vezes, para o candidato. Sabe por quê? Eu já corrigi redação quando no tema tinha um como. Aí o que o aluno faz no desenvolvimento? Ele fica me dando proposta de intervenção. Não é isso. Então, por exemplo, ali, olha, como 2004, como garantir a liberdade de informação
e evitar abusos nos meios de comunicação. Tá, de que forma? Achou o argumento. Você não tem de ficar, então o governo tem... Não. Achou o argumento? Desenvolva. Por que tem de ser dessa forma? Entenderam? Não fique achando que você tem de dar proposta de intervenção em todos os parágrafos de desenvolvimento, porque não é isso que se quer. E esse tema que aparece o conectivo como, ele é muito problemático para o candidato. Porque ele começa a dar proposta de intervenção no segundo parágrafo, no terceiro parágrafo e lá na conclusão de novo. Achou o argumento, você vai desenvolver. Achou lá os como que isso pode ser feito, desenvolva, explique. Faça perguntas a ele para você buscar informações. Por que isso, então, pode ser feito? Por que isso pode ser relevante? O que isso vai influenciar? Qual o aspecto positivo disso? Não é ficar elaborando proposta de intervenção em todos os parágrafos. Ok? Vocês observaram que dos que caíram, a gente tem ali assim, ó, dá uma subidinha, você tem o termo desafio no 2007. O como ele se repete também, igual a Jerusa está colocando, 2008, como preservar a floresta amazônica. Mas olha o termo desafio. Desafio, ó, 2023, 2022. 2007, olha lá, 2017, 2020. Aí você ainda tem, e detalhe, desafio e tem também, se você puder observar, caminhos para combater, não deixa de ser um desafio. Aí depois, 2022, 2023, começando com desafios. Ou seja, é um desafio para você, candidato. Você foi o quê? Desafiado. E é isso, né? Se o tema da redação é uma problemática, se é uma problemática, qual é o seu desafio? É justamente falar para nós corretores o que vai ser resolvido com esse problema. Quem vai ajudar a resolver esse problema? Por meio de que essas pessoas, esses agentes vão ajudar a resolver? Mas tudo isso tem uma finalidade. Para quê? Se vocês pegarem isso que a Jerusa vem colocando, você vai começar a questionar o próprio tema. E quando você questiona o tema, as respostas elas virão. E é legal que dentro das respostas, automaticamente já vem o quê? O desenvolvimento, o argumento. Pode falar. Não, na verdade, o desafio, o que impede, né, ainda aquilo de acontecer? O caminho é a mesma coisa do como. Só que ao invés dele colocar o conectivo, ele usou o que agora? Um substantivo. Caminhos. Mas é a mesma coisa do como. E ele ainda quer saber se você realmente está a par dessas situações. Então, quais são os caminhos? E aí você vai fazer dentro de uma trajetória ali, até pode ser cronológica, para justamente trazer para nós uma produção de texto com início, meio e fim bem adequada. Agora, não, quando aparecer caminhos, o como, não é para você elaborar intervenção em todos os parágrafos, pelo amor de Deus. Achou o argumento? Desenvolva normalmente como você desenvolve qualquer argumento. Tranquilo? Por exemplo, Jerusa, em 2020, quando você tem ali, ó, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Me dê em repertório. Nossa, tem um que é fascinante. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Coringa. Coringa está aí. Que é mais perturbado do que o Coringa. Quer ir para Machado? Gente, quem teve a oportunidade de ler todos os contos do Machado de Assis, você arrebenta. O Alienista. O Alienista. Quer ainda mais você trazer à tona, dentro de uma exemplificação, a doutora Nice da Silveira. Que é a obra do Paz. Que é a obra do Paz. Mas vocês precisarão trazer isso à tona para dentro da redação e saber articular direitinho. E tem várias outras obras, filmes, que eu certeza que a Jerusa comenta aí de filmes, séries. Comento, porque para tirar uma citação tá difícil. Aliás, tu vai pagar minha Netflix. Por causa dela, eu tive que... porque ela... Ai, você viu o filme tal? Eu, não. Ah, você viu a série tal? Não.
Ah, Jesus, eu maratonei, tem isso, esse tema. Eu, hã? Aí eu ainda stalkeei uma Netflix de alguém, né? Não deu certo. Aí agora eu tive que pagar a Netflix, por tua culpa. Fazer o quê, né? Tá vendo? Pode? Deixa eu só colocar uma coisa que teve gente que às vezes perguntando, professora, pode cair alguma coisa sobre a questão indígena? Pode. Olha 2022. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Por acaso, o tema já de cara está falando aí do indígena? E quem não consegue interpretar o tema, fuga ao tema. E acaba se arrebentando. Você pode usar o indígena como exemplo dentro do desenvolvimento. Mas o tema não é só sobre os povos indígenas. Comunidades e povos, tem os quilombolas, entre outros. Alguma pergunta sobre isso? Tranquilo? Bom, eu passeando lá pelo Instagram do INEP, se vocês tiverem a oportunidade, eu sugiro que vocês já entrem lá no link da bio. É legal. Porque quando você entra no link da bio, ao clicar nas imagens que estão lá, ele já vai direto para o texto sobre aquilo, né? Se você não faz isso, você vai ter só as imagens, normalmente nas publicações, mas se você clicar, ela não vai. Então, lá no link da bio, é só clicar que você abre todas. E é interessante, tá? Uma que eu achei aí, talvez, né, ninguém pensou sobre isso. Número de matrículas em assentamentos de reforma agrária é o maior entre escolas de localização diferenciada. Me dê outra escola de localização diferenciada. Assentamentos da reforma agrária, indígenas, quilombolas, não é? Então, por quê? Aqui é uma questão de quê? De alfabetização? Ele pode perguntar alguma questão de alfabetização? Ou ele pode perguntar aí o desafio? Por que o número maior em assentamentos e não em outras? Por que não nas escolas lá indígenas? Por que não nas quilombolas? É uma problemática? O INEP traz. E ele traz o artigo sobre isso. Então, se você estiver interessado, quando você clica lá no link da bio, automaticamente vai para o artigo, que fala sobre essa questão aí do assentamento da reforma agrária. O que está ali ressaltando? O que você percebeu ali que destaca? Mas o que aconteceu? Por que o número, né, o número ali de crianças matriculadas no assentamento ali é maior do que nas outras escolas de localização diferenciada? Então, para a gente desenvolver, o que a gente tem de acompanhar? Notícias. Exatamente. Tem de acompanhar notícias. O que está acontecendo, então, nessa questão dos assentamentos indígenas, ou melhor, das escolas lá indígenas? Há um abandono, há um descaso? O que é que está acontecendo? Aí, o que a gente tem de ter? Os textos motivadores, para a gente ver qual caminho tomar dentro da redação. Entendeu? Porque do jeito que está, ele pode dar margens a você pegar o caminho ali que estiver de acordo com o tema. Então, você pode falar ali da dificuldade, né, das outras escolas aí de localização diferenciadas, não estão recebendo essa quantidade maior de matrículas, por quê? Agora, para eu falar do porquê, eu tenho de ter conhecimento. Então, seria um tema fácil? Não, não seria um tema fácil. Já seria um tema difícil. Por que seria um tema difícil? Porque vocês não estão vivenciando. Segundo, muitos não acompanham notícias. Então, eu vou escrever sobre o quê? Por isso, mais uma vez, minha gente, o texto motivador, ele é muito importante. E é engraçado que, assim, terminou a educação básica, tem a alfabetização, tem lá do 1º ao 5º ano. Muitos jovens, por questões familiares, saem da escola. Então, é um enfrentamento. Estava pensando aqui nas dificuldades enfrentadas pelos jovens após o término da educação básica. É um tema também difícil. E aí, detalhe, tem um número grande de matrículas, tá, nos assentamentos de reforma agrária? Beleza.
E a permanência dessas crianças e desses jovens. Aqueles que chegam a terminar o ensino fundamental 2, gente, ó, o número é pequeno demais. Então, aí vem a questão do desafio, né? Então, quais os desafios para se manter, para termos a permanência desses jovens até o ensino médio, dentro desses assentamentos? Que propostas? Até porque, como o tema ele é muito amplo, né, não tem os textos motivadores. Eu tenho aqui uma chamada, não tenho um tema bem elaborado, né? Do jeito que está, posso pegar o caminho que Jesus falou. A questão, tudo bem, lá tem um número maior de matrículas. Nas outras escolas de localização diferenciada eu não tenho. Mas lá, onde eu tenho um número maior de matrículas, será que as crianças, elas permanecem? Será que a evasão escolar é muito alta? Pode falar alguma coisa sobre alfabetização? Partindo daí? Pode. Com certeza. Então, a partir daí, olha, deste eixo aí, eles podem tirar vários temas. Tá? Então, tem o artigo lá, dei uma lidinha. À noite, antes de dormir, sai do Instagram. Né? Sai lá do Instagram, só pode pegar o Instagram para visitar a página do INEP. Aí você clica lá. Deixa eu dar uma lidinha para eu entender melhor isso daqui. Gente, isso é pesquisa. Isso é o quê? Conhecimento. Sim, e normalmente, gente, eu gostaria que vocês... Eu não sei, Jerusa, se fica lá na página, na bio do INEP, mas se você puder observar do ano passado, do ano retrasado, os temas das redações estavam lá. Uhum. Nos banners, nos cartazes. Estavam mesmo. Que a gente está apostando para esse ano, viu? Com certeza. Você bater o olho ali e tentar encontrar qual o tema, que problemática é essa? Esse é um eixo temático. De que forma eu poderia colocar isso aqui? E buscar informações e repertório. Beleza. Olha o próximo aí, aquele lá, que aqui tem 2. Olha o que aparece lá na página do INEP. Todos comprometidos com a alfabetização. Então, quem me perguntou aí, né? Pode cair a questão da alfabetização? Por que não? Pode. É uma problemática no Brasil? É uma problemática no Brasil. O que eles podem? Do que eles podem tirar aí? Desafios em relação a quê? Será que todas as escolas do Brasil têm as mesmas condições? As crianças têm a mesma infraestrutura? Eu não ouvi. Poderia. É uma temática, né? Relacionada aí à alfabetização. Vocês conseguem ler texto não verbal, né? Criança alfabetizada. Todos comprometidos com a alfabetização. Os traços dessa menina lembram o quê? Síndrome de Down. Eu não preciso dizer mais nada. O enfrentamento que o pessoal da B sabe com relação ao que nós, professores, temos ali. Muitas vezes eu paro a aula para quê, gente? Pegar na mão do Bernardo e fazer ele escrever, ler. Porque o estudo é diferente. Ele está na parte do social e eu acho assim incrível como vocês, não só a turma que ele está, mas todos vocês, como vocês abraçam o Bernardo. E ele fica numa felicidade tão grande, gente, que ele externaliza isso, ele começa a mexer as mãos de felicidade. Mas quando pede para o Bernardo ler, só quem está na turma B sabe qual é a angústia, a dor. Ele treme, ele trava, e tem que segurar na mão da gente, e não é de todo mundo. Ele não confia em todo mundo para isso. Eu acho incrível quando ele tem assim uma liberdade com alguns alunos da turma, ele ama o Eduardo, então assim, se o Eduardo pedir para ele pegasse na mão e tudo mais, o Eduardo mesmo brincando, e isso é incrível. Mas assim, nós estamos numa escola particular, não é? Quais são os desafios, todos comprometidos com a alfabetização? E são muitos. De crianças, tá? Especiais. Vocês sabem que tem escolas, umas e outras, né? Mas tem muita criança e jovem que não vão mais à escola. Ficam dentro de casa, sem ter uma inserção com a sociedade. Isso aí tem que tomar muito cuidado.
é o que você vai passar mais à frente, mas olha só. Isso aí lembra preconceito? Sim. Sim. Lembra preconceito. Na obra Memórias Póstumas, vamos para os repertórios. Na obra machadiana, Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicada em 1880 em folhetins e em 1881 em livro, tem uma personagem que o Brás Cubas vai conhecer, que ela é chamada Eugênia. A Eugênia, ela vai andando... Eu nunca me esqueço do que ele diz. E a Eugênia, ó... Porque manca-se bela, porque bela se manca. Como? Ele fala dela, né? Porque manca-se bela, porque bela se manca. Olha o questionamento. Exatamente. Dá para usar caolha? Então, olha só que interessante. A gente pega a partir daqui, puxa para esse eixo do preconceito, da discriminação, e vai trabalhando esse tema, colocando para quem for corrigir que você tem embasamento. Nem que você não tenha lido, né? Mas se cair, a gente coloca aqui alguma coisa nesse sentido. Então, assim, isso aí é tão forte que aí a Eugênia era coxa. Coxa. E aí, ela mesma diz assim, ó, não, pode deixar quieto. Sabia que nenhum homem iria se interessar por mim. E ela está isolada em um sítio. Olha só. Tá? Você tem lá Machado, século XIX. Aí você traz a caolha, século XX. E olha o preconceito. E o preconceito, o bullying e tudo mais, que vai ser o quê? Ó, jogado para o filho. E o filho, ele sente na pele, né? O que é ser filho da caolha. Tá, beleza? Assim como... que você já falou. Então, bora. Viajei agora. Eugênia. E só lembrando que nem toda escola aí, vou falar da particular, nem toda escola tem essa inclusão. Tem não. E, geralmente, quando o pai vai matricular, ele tem de conhecer um pouquinho do ambiente escolar. Aqui no Rogacionista, os meninos, né, eles têm muito, muito apoio dos colegas. Então, a inclusão aqui, eu vejo, ela é muito mais fácil. Então, não é só o Bernardo, né? Tem o Bernardo e tem outros colegas que nós temos na escola, que são abraçados por todos vocês. O próximo tema aí, a próxima problemática aí divulgada pelo INEP, fala sobre o quê? A educação profissional tecnológica. E aí? Né, foi o que mais cresceu, mais de 12,1%. E ele traz aí uma comparação, né? Matrículas aí em escolas públicas e privadas, como que é essa divisão, essa distribuição na rede pública, onde tem mais aí federal, estadual, municipal, a questão do municipal, né? Essa questão da educação profissional aí tecnológica seria o ensino profissionalizante, né? Sim. E aí o ensino profissionalizante. Do novo ensino médio também. Mas aí tem um desafio, né? Tem. Quais são os desafios da educação profissional tecnológica para jovens cegos? Eu vou além. Cegos. Vocês conseguiriam falar sobre isso? Não é difícil? Quais seriam os desafios da educação tecnológica para pessoas cegas? Falta de acessibilidade, ainda. Né? Acessibilidade, tem computador que quando ele coloca aqui, aí ele ouve, que ele digita. Mas será que todos têm esse tipo de recurso? Será que há os recursos que eles precisam, de que eles precisam? Até porque, se vocês observarem nos concursos, tem vagas para deficientes visuais, auditivos, e eles atendem ao público. Mas eles têm o quê? Uma ferramenta que está intimamente relacionada à tecnologia. Ok? Próximo aí para a gente dar. Olha o que o INEP trouxe. Olha aí de novo. Educação 4.0 e educação especial. Desafios e oportunidades para a inclusão na era digital. Vocês viram que juntaram os dois primeiros e aí traz um só. Quase que o tema, né? Isso é um tema. E a imagem? É um jovem negro e cadeirante. Olha lá. E olha aqui do ladinho.
Você conhece a pesquisa suplementar, olha, diversidade e inclusão? Então, ali é uma questão de inclusão? Sim. Partindo de quê? Da diversidade. Como que eu vou fazer a inclusão, então, por exemplo, surdo, cego? Porque tem os desafios e as oportunidades. Se for, aqui é um tema, é colocar isso, porque vira e mexe, a gente também só fica falando dos desafios. E quais são as oportunidades que poderão ser colocadas? Que aí, na realidade, já vem a proposta interventiva, né? Já, e hoje a gente tem, com a tecnologia, nós temos aí como dar mais acessibilidade a essas pessoas, não tem, gente? Surgem programas, surgem aplicativos que vão facilitar a vida dessas pessoas. Mas, por outro lado, nós ainda temos a questão da problemática aí, desse desafio para o processo de inclusão. Na era digital. Uma proposta de intervenção viável? Bom, aí a gente tem de pensar em quê? No Estado, não é? E a própria... A gente colocar o próprio Ministério da Educação... Também. Porque vem desde a base, tá, trazendo isso à tona. Uma coisa que ninguém perde é se colocar como um agente a escola. É verdade. Quando eu falei com vocês que eu fico encantada com a forma como o Bernardo olha para o Eduardo, ele tem essa admiração onde, gente? Na escola. Eu nunca falei isso para você, não foi, Eduardo? Mas sempre tem um momento. Na escola. Na escola que muitas vezes, quando alguém pega e xinga o outro, vem uma intervenção, olha só, uma intervenção de um profissional da educação. Quando alguém, muitas vezes, na escola, age de uma forma que não está dentro dos padrões, vem uma intervenção do professor, muitas vezes do orientador, do coordenador, e, quiçá, de um corpo clínico, psicólogo, e enfim, que aí vai sendo direcionado em todos os aspectos. E, além da escola, a gente pode observar também a questão da mobilidade urbana. Quando você pensar assim, que poderia ser possível cartazes falando sobre as oportunidades que pessoas, tá, eu queria um termo mais adequado, não seriam pessoas especiais, me ajudem aí. Não seria nem portadoras, mas que tivesse assim, uma limitação. Uma limitação. Essas pessoas, quais as oportunidades para essas pessoas? Se você joga um cartaz desse, numa parada de ônibus, ou até mesmo aqui, ó, entrei no ônibus, sentei, ali atrás onde tem um motorista, às vezes tem uns que tem uma televisãozinha, a gente tem muita coisa para olhar, ainda mais quando vai sozinho. Você está vendo aquilo ali. Então, o ônibus, atrás também do ônibus, não é isso? Então, esses cartazes, eles fazem com que a população se conscientize e tenha uma tomada de decisão, para que venha justamente diminuir a problemática apresentada aí. Eu já vi, assim, teve o tema da... Depois eu vou dar uma olhadinha. Teve um tema de redação do Enem, que eu falei, não acredito, gente. Todo dia, às vezes, passando no ônibus e dirigindo, estava lá, ó, atrás. E passeando. O tema da redação do Enem, passeando pelas ruas de Brasília. Ou raiva que me deu. É relacionado à questão da persistência da violência contra a mulher. E ele tinha um outdoor bem grande, que abraçava assim, e a mulher estava com o rosto... Aí eu falei, caraca, olha ali, o tema o tempo inteiro, bem no nariz da gente. Tá? Pode seguir, amor. Pode? Vamos lá? O próximo aí. Esse daí é um pouquinho mais complexo. Aconselhamento aos professores em relação aos alunos com dificuldades linguísticas por parte dos serviços educativos. Então, aí, o que você deveria pensar para escrever esse tema? Um quê? Aconselhamento aos professores. Então, o professor também ele não sabe tudo. Né? Aqui, o tema, ele tá fazendo esse apelo que o professor, ele precisa também de quê? De ajuda para conduzir essa educação.
Principalmente as dificuldades linguísticas. Qual foi aquele tema dos surdos? Tem como você voltar só para eu fazer uma relação rapidinho? Qual? Volta lá nos temas que foram cobrados. Os temas. Aqui. Cadê, gente? 2017. Prestem atenção. Desafios para a formação foi um tema difícil, esse daí. Educacional de surdos no Brasil. Você não é professor e você teve que falar sobre isso. Exatamente. Esse tema é para professor. Quais são os desafios de nós, professores, para que nós possamos formar na escola pessoas com deficiência auditiva. Aí vai lá, Jerusa, no que você estava colocando, que é a mesma coisa. É a mesma tema coisa. difícil que não é para nós, mas para os alunos, mas para os professores. Voltando lá. Ali, ó, aconselhamento aos professores em relação aos alunos com dificuldades linguísticas. Uma pessoa que não sabe, por exemplo, diante dos colegas da turma, explanar nem mesmo a dúvida. Muitos que vão apresentar um trabalho travam, não sai nada. Papelzinho, a cola, nem isso dá conta de ler. Na escrita, troca letras, o V pelo B. E detalhe, e ainda muitas vezes o professor coloca sempre, principalmente em ensino médio, sempre a culpa em quem? Na alfabetizadora. É verdade. Que é bem nesse início. A culpa de quem parece que não foi alfabetizada, aquela coisa. Eu estou falando isso, gente, porque a gente fala mesmo. A gente vira e mexe, a gente pega e comenta. Boa pergunta. Aí, eu queria saber, rapidinho, um adendo aqui. De onde vocês tiraram que pingo é bola? De onde vocês tiraram que pingo é bola e que ponto final é bola? E de onde vocês tiraram que o J minúsculo cursivo não tem pingo? Que André, gente? Então, assim, umas coisas que não foi alfabetizadora. Jesus, com certeza não foi alfabetizadora. Nossa, gente, me deu um déjà vu agora. Eu escutei alguma coisa sobre isso a respeito da redação do Enem. Foi um bate-papo que teve da CBN. E falando mesmo, uma das especialistas das regras, das normas, a questão do pingo no i, que tira nota. Você perde nota na competência 1, tranquilamente. Então, olha só, esses desafios aqui para aconselhar os professores em relação aos alunos com dificuldades linguísticas por parte dos serviços educacionais. É muito grande isso aí, é muita coisa. O que seriam os serviços educacionais? Principalmente a parte da gestão escolar, orientador, coordenador, diretor. E aí trazer à tona o seguinte, ó, uma aula para nós. Quando alguém chega e coloca assim para nós, olha, é dessa forma que é trabalhado. Se um aluno está assim, assado, gente, eu aprendi muito na porrada. Na porrada. Naquela coisa de muitas vezes estar ali assim e olhar para uma criatura que está de cabeça baixa e está triste. Acorda! Que isso? Presta atenção! E a pessoa está mal. Ou a pessoa tem alguma dificuldade. E aí, por isso que vira e mexe, eu ando pela sala. Aquela coisa de tocar, mas, ó, quantos anos? Por quê? Porque eu não tive nenhum aconselhamento para um trato com quem tem dificuldade visual, e muda. auditivo. Já dei aula aqui, ó, nesta escola, lá no Puxadinho, na mesma sala, um cego. Ficou cego aos 3 anos de idade. A gente fazia assim malabarismo para poder ensinar. Eu lembro quando ele teve que aprender geometria espacial, assim como os outros estudantes, o professor trazia até queijo furado. O que era uma esfera, o que era um tronco de pirâmide. Muita loucura, viu? Só que ele ficou cego aos 3 anos, então ele ainda tinha essa visão, tá? Das cores do mundo. E na mesma sala tínhamos um surdo e uma outra menina também. Então, o que eu tinha que fazer, gente? Doía. Às vezes, eu sentia tanta ansiedade que eu entrava na sala mal e saía da sala pior ainda. Esse filme é lindo. Por que eu saía pior ainda? Porque parece que eu não dei aula.
parece que eles ficaram esquecidos. Ele não é americano. Então, virar para o quadro, aqui, ó, e falar para quem é um cego, com uma máquina de braille, escrever. E aí depois virar para cá, para falar, explicar o conteúdo para o surdo ler os meus lábios, e fora todos os outros. Mas ele não especificou que tipo, Isso é um desafio muito grande para a gente. Mas aí a gente precisa, sim, de um aconselhamento dessas dificuldades linguísticas. Não está falando aqui de surdo nem cego, mas eu quis colocar para vocês entenderem. E as dificuldades linguísticas, elas muitas vezes são relacionadas às questões neurológicas. A falar. Ela não fala só. Tá? Então, tem gente que não consegue nem pronunciar as palavras direito. Qual repertório a senhora usaria para esse tempo? Jesus, deixa eu fazer um adendo aqui. Tem um filme. Já. Tem um filme que ele é maravilhoso. Eu tinha esse filme em CD, né? Porque na época usava muito CD. Só que o engraçado desse filme, que eu fui à Feira do Paraguai para comprar um filme de terror. Que eu amo filme de terror. Aí eu vi lá, Dark. O nome do filme é Dark. Ele não é um filme americano, mas é um filme belíssimo. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a ver, eu falei, uai, não é de terror não esse trem. Qual é a história do filme? É uma menina, ela nasce surda, muda e cega. Surda, muda e cega. Bom, aí complicou. Como eu vou alfabetizar essa menina? Bom, os pais não conseguiam ninguém para alfabetizá-la. Ninguém. Aí eles escutaram. E antes disso, como é que eles tratavam a menina? Como bicho. De que forma? Eles colocaram um sininho igual de vaca nela, no pescoço dela, para saber de que parte da casa ela estava. Como é que ela estava se movimentando. A mesa, eles não ensinaram como ela tinha de comer. Pegar o talher, pegar no prato, porque também eles não conseguiam ensinar. Ela não escutava, ela não via e ela não falava. Então, como é que eu vou ensinar essa menina a comer? Então, ela comia com a mão, aí virava aquela bagunça, comida derramada no chão. E aí eles encontraram um professor, que se não me engano é indiano, o filme não é americano, e esse professor veio para ensinar. Só que ele falou para os pais, eu vou ensinar. Mas a primeira coisa que vocês vão fazer, tirar esse sino do pescoço dela. Porque ela não é bicho. Ela não é bicho. Mas por que eles fizeram isso? Porque teve um dia que ela esbarrou numa vela e a vela caiu e pegou fogo nas cortinas. Começou a pegar fogo no quarto. E ela tinha um irmãozinho, um bebezinho. Então os pais ainda bateram nela, achando que ela tivesse culpa. Gente, ela não enxergava, ela não ouvia. E ela nem falava, como ela vai ter culpa? Ela esbarrou, caiu. E ela estava tentando proteger o bebê quando sentiu quente, né? E o professor veio e ele conseguiu fazê-la sentar à mesa, comer, mas foi fácil? Não, não foi fácil. Ele era duro com ela, às vezes ele dava uma reguada na mão dela quando ela ia pegar a mão para comer com a mão. Aí ele ensinou o que era o garfo, ele ensinou as cores, por meio de textura e calor. Então, assim, para ele ensinar o vermelho, para ela ter uma noção do que é o vermelho. É algo mais quente, né? Mais vivo. O branco, aí ele colocava a mão dela em cima de uma coisa mais leve, mais fofinha, tipo um algodão. E eu sei que ele foi ensinando. E ela foi para a universidade. Claro, ao chegar na universidade, com o que ela se deparou? Não tinha acessibilidade. Ela levou mais de 10 anos para se formar, mas ela não desistiu. Ela se formou. Então, assim, é um filme que eu não sei onde que tem, porque eu tinha esse filme em CD, nunca vi em plataforma. O nome daquele outro que você me passou tem um bom tempo que também, ele se transforma até em um professor, que tem a síndrome de que ele fica assim, ó. É Tourette? É. Qual é? Não lembro esse. Não lembro. Gente, você fez... é um menino que o pai dele até acha que ele não vai ser capaz de nada, que ele não vai ser capaz de conversar. Tem o nome do filme, gente? Vou lembrar. Você fez até um trabalho há anos com isso. Ah, não lembro. Mas o interessante é a gente pensar também que muitas vezes a própria família negligencia o direito.
Então, deixa a criança em casa, porque a própria família acha que ela não é capaz de aprender. Só que isso não pode acontecer, né, gente? Aí é conselho tutelar. Ela tem o direito de ir à escola. Ela tem o direito de tentar. O primeiro da classe. Não lembrava mais disso, o primeiro da classe, que também dá para você trabalhar aqui como um repertório. Tá? E aí ele vai justamente pelas dificuldades que ele enfrentou, ele vai pegar uma turma, e aí ele também tem crianças que têm dificuldades linguísticas, dificuldade de socialização, e vai acabar o seguinte, aquela vivência dele, ele vai conseguir colocar os meninos ali de uma forma bem diferente, e ele vai ser totalmente aplaudido. É bem legal, gente. É um filme de 2008. Antigo, viu, Jerusa? Tá bom? O nome dele é Dark. 2008, o primeiro da classe. Ele não é americano. O nome do filme. Em nenhuma plataforma. E o meu CD sumiu. Aquele ali se repete, né, gente? Acessibilidade na educação. Viram que a palavra acessibilidade está em praticamente todos os banners? É isso que eu ia falar. E outra, acessibilidade e tecnologia. Cai alguma coisa. Não é? Como é que a tecnologia pode ser acessível aí, né? É um bom tema. É um bom tema. E olha o próximo. De novo. Gente, olha... Isso tudo no INEP. Não é comum. Tem alguma coisa que eles vão colocar no tema de domingo, primeira ou segunda chamada relacionada a isso aí. Luta da pessoa com deficiência. É aquilo que eu digo. Toda pessoa tem o direito. Toda pessoa tem direitos aí para aprender. A educação. Confira dados sobre estudantes e docentes da educação básica e superior. Então, luta da pessoa com deficiência. Uma pessoa dessa que não tem ninguém para levá-la à universidade nem buscar. A acessibilidade dessa pessoa para poder pegar um ônibus à noite. Pensa. Inclusive, nessa divulgação aí, quando você clica nela lá no link da bio, vai para o artigo e ele vai falar sobre uma lei em relação a essa questão aí do direito. É porque eu não me lembro mais do número da lei. Né, que está relacionado aí ao direito da pessoa com deficiência de ter acessibilidade. E muitas vezes as instituições não dão. Né? Gente, tranquilo? Vamos? Diga. É o quê? Exatamente. Mas ele está em alguma plataforma? Não está, não. É Black, né? Black. O nome do filme é Black. Gente, colocamos aqui alguns temas, mas quem somos nós, né? A gente tenta, mas se a gente vai acertar, são outros 500. Aí está um aí. As dificuldades enfrentadas pelos jovens após o ensino médio. É exatamente o que acontece no Brasil. Muitos abandonam, né, o ensino, vão até ali, o ensino médio não faz a faculdade. Eu não diria nem que isso aí seria a geração nem. Muitas vezes, ele... que é aí a permanência no ingresso do mercado de trabalho. Né? Sim, é essa questão, sim. O segundo aí, avanços e desafios no acesso à farmácia popular no Brasil. Deixa eu só colocar sobre esse primeiro tema, uma pesquisa que eu estava fazendo depois que você me mandou meia-noite, né, Jerusa? A proporção de pessoas ocupadas por nível de instrução. Para vocês terem uma noção aqui, tá? Os trabalhadores sem ensino superior em 2023. Isso aqui foi um dado estatístico que saiu no ano passado. A quantidade de trabalhadores sem o nível superior. Então, se a gente pegar assim, observar de 2012 até 2023, teve um crescente de mais de 10%. De pessoas que estão ocupando, tá ok? O mercado de trabalho, e aí tem assim, sem instrução e fundamental incompleto. Não tem instrução. A gente tem 20%. Aqui, fundamental completo e o ensino médio incompleto, 14%. Isso do ano passado. Mas tem os dados dos anos anteriores, depois eu poderei passar aqui para vocês. Porque quando a gente tem um dado estatístico desse, é legal para vocês colocarem. Ensino médio completo e superior incompleto. É nisso aqui que eu quero pautar para vocês.
42,8%. Que tem a farmácia popular. Você pensar assim, mercado de trabalho, ela vende, gente que não terminou o curso superior mais e está lá, e está produzindo. Então, as dificuldades enfrentadas pelos jovens após o ensino médio para a permanência nos estudos e para o ingresso no mercado de trabalho. Vocês têm parentes que estão na universidade, moram com os pais? E qual o desafio dela adquirir isso? Eu tenho em casa. Como é que a pessoa vai estudar? Pega lá na UNB o dia inteiro. Você está estudando. Mal se dá conta de fazer o quê? Um estágio. Você vai conseguir trabalhar. Eu acho muito improvável esse, mas... E ainda estudar? Trabalha ou estuda. E ainda tem isso. Então, por isso, qual é essa dificuldade enfrentada pelos jovens após o ensino médio? Tem muitos que, inclusive, falam assim, e eu sei que muitos de vocês, eu não vou nem ficar muito preocupada com o ensino superior, eu quero mesmo passar no concurso, ou então arrumar primeiro um emprego para depois eu ter a minha grana e pagar a faculdade. A faculdade. Várias cabeças aí já colocaram acerca disso. Então, é um desafio. Agora, a gente não pode pensar também só que ele não quer nem estudar, ele não quer trabalhar, não é isso. Alguma coisa ali está impedindo, né, que ele faça os dois, ou que ele faça um. E entra no nem, olha só, não é força barra. Observem o seguinte, Memórias Póstumas de Brás Cubas de novo. O Brás Cubas, apesar de ser rico, o pai mandou para a Europa para estudar, ele estudou, mas ele não queria estudar, ele ficava era aprontando. Ele não queria era nada. Não queria nada, é tanto que o último capítulo da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, essa obra, cada capítulo, eu acho que dá para a gente trabalhar muita coisa. Primeiro passo, desde o capítulo 11, quando tem um título filosófico, o menino é o pai do homem. Perfeito. Traz à tona ali que, olha só, projeta, o menino determina o homem que virá. E detalhe, lá no capítulo 68, se não me falha a memória, cujo título é Vergalho, o Brás Cubas, ele está descendo a rua e ele encontra o menino que ele usava de cavalo, o negrinho, tá? Prudêncio. O termo negrinho porque tem na obra, tá? Que estou usando. E aí o Prudêncio também sentiu na necessidade de estar açoitando no meio da rua um outro negro. Que dá para a gente fazer uma relação também com aquela obra do Debré, que eu acho que foi colocada para vocês no ano passado, que tem assim... Não foi para eles, não. Eu acho que é desse ano. É a que tem um negro no tronco e aí tem alguns... desse ano. É desse ano. Eu esqueci o nome dela agora. Mas aí vamos para aqui, ó, o Brás Cubas. Último capítulo da obra. Olha o tamanho que é. Tem um parágrafo, praticamente, cujo título é Capítulo das Negativas. Brás Cubas coloca: não fui califa, não fui ministro. Ele não foi nada. Nem. Eu detesto isso aqui, fica pegando. E a negativa das negativas: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Tá? Então dá para colocar como exemplo, não para vir assim com repertório produtivo, mas dá para exemplificar com Brás Cubas, de Machado de Assis, um desses temas aí. Perfeito. Avanços. Esse daí eu acho meio improvável, né? Mas se a gente olha lá no site do INEP, ele é muito específico, né? Ele fala muito de tecnologia, educação e acessibilidade. Mas, por que não? Todo mundo sabe o que é farmácia popular? O que é? A farmácia disponibilizada pelo SUS, né? Que você tem. Muitos remédios, eles não são pagos e outros o custo é menor. Se quiserem saber, eu sei de tudo isso aí, tá? Anteontem mesmo foi um sacrifício levar uma senhora, minha mãe, com quase 92 anos, à farmácia, que ela tinha que assinar na receita, na frente da pessoa, e ainda disse para mim o seguinte: você tem que ter uma procuração. Falei, toda vez que eu tiver que tirá-la de casa, tem dificuldade de locomoção. Desafios. Falei, mãe, pelo amor de Deus, me dá essa receita aqui, eu vou comprar. Não, é meu direito. Gente, quando eu fui ver, de toda a receita que o médico passou, ela economizou R$35. Não valeu nem, juro para vocês que não valeu nem o meu estresse. Mas é a pessoa que não tem condições, que não tem ali um filho para isso. E detalhe, só são os remédios básicos, que estão,
doença cardíaca, colesterol alto. Eu sei até o nome de todos os remédios. Tá? A3, esse caminhos para combater a intimidação sistemática contra crianças e adolescentes. A gente pode pensar no assédio, né, Maria de Jesus? Sim. Gente, vocês querem que a gente comente todos? Ó, São 18. Esse aí a gente pode montar um tema assim, ó. Os desafios para o combate à exploração sexual infanto-juvenil no Brasil. Podemos. E já saiu um parecido, né? No Enem. E aí tem um lance, ações que ocorrerão até o fim de maio, ó, que foi desse ano, em alusão ao Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. É como se fosse um vidro assim sendo quebrado, e aí tem assim, ó, quebre o ciclo da violência. Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Lançou o quê, Daphne? Que é um eixo temático em relação à violência contra a mulher e infantil também. É bem interessante. Apareceu no jornal esses dias. Eu não lembro o nome exato, não vou procurar aí. Quando a gente fala da exploração sexual infanto-juvenil, vem assim, a questão de assédio, como a Jerusa colocou ali, mas vem uma exploração e muitas vezes a gente pensa que não, mas tem menina aí com 10, 12 anos que ela está sendo o quê, gente? Colocada assim para poder trabalhar e sustentar cafetões. Dentro desse tema, vamos pegar um poema. Nossa, que loucura que eu vou fazer agora. Porque é muito subjetivo. Mas por que ele é subjetivo? Vou falar para vocês que vai servir como repertório. Porque esse poema do Mário Quintana, ele foi produzido a partir de uma notícia de jornal, que aí é o texto denotativo e a realidade. O texto do Mário Quintana traz assim: jazia no chão sem vida. O que aconteceu? Morreu. E estava toda pintada. Pintada de quê? Pode ser. Por outras coisas também. É texto literário. Vocês estão vendo que eu já estou entrando na literatura aí, né, gente? Então, é assim, para a gente brincar. Então, estava toda pintada. Vieram uns homens de branco. Denota o quê? Médicos, paramédicos. Legista. Então, ó, jazia no chão sem vida e estava toda pintada. Vieram os homens de branco. Foi levada ao necrotério com as suas tranças compridas, com seus sapatos de menina. Será que ela entrou correndo no céu? Olha só. O que faz acreditar que dentro do texto eulírico está versando acerca de uma menina. As tranças compridas, sapatos de menina. E sabe de onde que Mário Quintana trouxe à tona esse texto? Ele leu uma notícia, à época, no garimpo de Serra Pelada. Muitas meninas, 11, 12 anos de idade, eram aliciadas para manter relações sexuais com os garimpeiros. E aí saiu uma notícia assim, ó. Aí já vem texto não literário, linguagem denotativa. Não tinha um nome, não poderia ter no jornal o nome da criança. Só as iniciais. LMN, 13 anos. Foi aliciada por 2 homens para ir para o garimpo de Serra Pelada, a manter relações sexuais com um homem lá. Chegando ao local, ela foi estuprada por 30 homens, com o corpo desfigurado, hemorragia interna bruta, foi levada ao hospital de Marabá. Antes de chegar ao hospital, não resistiu, faleceu. Por isso que eu estou falando para você, que doideira que eu vou fazer, mas veio aqui uma viagem muito grande. Qual a obra do Paz em Cena que você tinha lá, uma jovem? Você tem aí como repertório. Vocês têm que aprender, ó. Tá? Essa questão da exploração sexual. Beleza? Tem várias outras que dá para a gente colocar. Vamos lá, Jesus. E aí também depende desse motivador, né? Sim. Viagem a Petrópolis.
Ali é o etarismo, né? O mais ali é o etarismo mesmo. É o E ali etarismo. A ideia dela reconhecer, depois da epifania, a noite anterior à ida a Petrópolis, ela fica agoniada, ela começa a lembrar as coisas do passado. Aí é justamente o momento que ela para de olhar para o outro e ela olha para si, quando ela sai, que ela justamente escuta lá o Arnaldo, a mulher do Arnaldo, falar assim, aqui não é um asilo, né? Um asilo. A Pombinha, dá sim, a Pombinha, no Cortiço, do Aloysio Azevedo. As obras naturalistas dão perfeitamente. Tem o Bom Crioulo. Gente, o Bom Crioulo. O Amaro, ele tem em torno de 30 anos e ele se relaciona com o... esqueci o nome dele agora. Não lembro. Não pergunta para mim. Ele se relaciona com um menino, tem 15 anos, 15 anos atrás. E aí é a briga. E ele tem também uma relação com uma mulher. Então tem o triângulo amoroso, mas ele é praticamente estuprado, um menino. Tá? E tem Sonhos da Liberdade. Olha os filmes. Tanto filme que tem aí para a gente poder colocar. Tá? O próximo, o desaparecimento das bibliotecas públicas do Brasil nos últimos anos. Né? Esse tema, não sei também se é muito provável, não. Mas... A necessidade de ações para lidar com o desaparecimento de pessoas no Brasil. Ixi, esse aí... É um assunto recorrente. O número 5, né? A necessidade de ações para lidar com o desaparecimento de pessoas no Brasil. Qual a ação que a gente tem hoje, que todo mundo conhece? Para tentar encontrar alguém. Pessoa desaparecida. Geralmente, Não, mas que o governo, né? Que ele faz na conta de luz, né? Conta de água. E quem é que ali olha para aquilo? Ó para cá. Ela vai falando, eu vou completando. CNN. Julho, agora. Rio de Janeiro tem 16 pessoas desaparecidas por dia em 2024. Mostra o levantamento. Alguém desapareceu. O que eu faço agora? Aí a Defensoria Pública do Rio de Janeiro lançou esse banner também. Tá? Então, para você ter uma noção como tudo vai se encaixando. Então, a necessidade de ações para lidar com o desaparecimento de crianças no Brasil. E detalhe, gente, muitas dessas crianças, elas desaparecem porque elas estão atreladas aí ao crime. E pode-se falar sobre a questão do abuso? Pode-se falar de tráfico humano? Pode. Um monte de coisa aí, tá? O leite também, algumas caixas de leite, sim. Mas eu não acho tão eficiente. Por isso que ele olha a necessidade de ações para lidar com o desaparecimento de pessoas no Brasil. Tem uma obra da Maria Firmina dos Reis, que eu acho que vocês não devem ter lido. É um conto chamado A Escrava. Os meninos da 2ª série fizeram a apresentação no Paz em Cena. A obra A Escrava, a personagem central, que é uma escrava, porque o narrador dá voz a essa escrava para ela falar das angústias, das dores e da necessidade de ação, porque ela tem os 2 filhos gêmeos, 8 anos de idade, arrancados dos braços dela, e nisso ela fica louca. Ou seja, essas crianças, elas sumiram. Tá? Então, dá para você inserir também, até mesmo nessa obra. Próximo. 7, gente, os avanços na aplicação de ações afirmativas. A 6, né? A dissonância entre o crescimento do acesso ao ensino superior e as demandas do mercado de trabalho. Esse tema é muito bom. E não é dado para? O básico. Mas aqui é mercado de trabalho. Mas você pode pensar nisso daí também, questão da educação. Mas não para escrever aqui, né? Então, aqui, olha, qual é aí, né? O que seria a dissonância, a discrepância, né? Entre aumenta lá o acesso ao ensino superior e... Fala. Esse crescimento do acesso ao ensino superior tem aí, no meio desses termos, nas entrelinhas, EAD. Tem universidade... O que foi? Eu acho que eu sorri com alguns de vocês, até brincando. Eu estava lá no laboratório de informática com alguém aqui, nessa sala, e alguém falando assim, nossa, a minha... Não sei se foi de 2ª série, semana passada,
Olha só o absurdo para poder pagar no curso tal. O meu curso, se duvidar, dependendo da minha nota do Enem, eu não vou pagar nem R$200. É verdade. Então, esse crescimento que a gente tem aí. Ah, tem outra coisa aqui, ó. Qual foi a turma que a gente estava falando da obra? Eu sei que não tem nada a ver, mas eu vou precisar falar. Quebranto de CUT. Que mal olhado, com U e com L. É com U mesmo. Vocês querem me deixar doido, tá? Existe, Isa, tem mal com U e mal com L, tá? Mal olhado com U e mal olhado com L. O mal olhado com U está no sentido de alguma coisa tipo olho gordo. O mal com U. E é justamente o próprio eu lírico do Quebranto, ele se vê como um olho gordo e vê coisa ruim na vida dele. Eu não dormi, mulher. Eu falei, será que eu escrevi? Sério. Mas tem as duas formas, viu? Depois pesquisem aí, tem os significados que são diferentes. Continuemos. O outro é o modo, né? Bora. 7. Avanços na aplicação de ações afirmativas para o ingresso no ensino superior no Brasil. Então, o de cima, ele traz a questão do aumento, né, no número de pessoas no ensino superior. O de baixo é o quê? Exatamente, a dificuldade, né, de ingressar no ensino superior. Isso mesmo. Olha, o 8 eu gostaria muito que caísse, uma coisa sobre a doação de órgãos. Porque, querido ou não, se a gente olha na listagem, nunca caiu nada sobre isso, né? Naqueles temas do Enem. E o que aconteceu no Rio de Janeiro com a quantidade de pessoas que receberam órgãos contaminados com o vírus HIV? Foi a notícia da semana, isso daí. Pois é. Uma coisa bem... Tá? Os desafios para a doação. Porque tem muita gente que fala assim, ó, entra questões religiosas aí. Aí esse tema é muito problemático. Muito. Né? Porque aí desafio tem a questão religiosa, que há religiões que não aceitam, né? Que a pessoa nem receba, nem doe. E nem transfusão de sangue. Nem transfusão. Nem transfusão de sangue. O 9 aí, o crescimento, isso daí a gente está vivenciando, né, gente? Ó, esse aí, deixa eu falar. Esse a gente está vivenciando, Lê olha. aí, amada. O crescimento dos efeitos da crise climática no Brasil nos últimos anos. É uma questão ambiental. Caiu questão ambiental? Nós vimos que caiu já no Enem. Mais uma vez aí a questão ambiental. Ó, sobre final de semana retrasado, no vestibular, caiu sobre essa questão das enchentes no sul do país, essas questões climáticas. Às vezes a gente pensa que não vai cair, mas nessas que a gente colocou bem no iniciozinho, os temas falando sobre isso. Aqui eu estava dando uma olhada, olha só, uma pesquisa que analisou o calor extremo em mais de 160 países e aponta que no Brasil foram 83 dias nessas condições. Brasil teve quase 3 meses a mais de calor por causa da crise do clima nos últimos 12 meses, aponta o relatório. E ainda tem mais. O que a gente pode falar sobre essas questões da crise climática? Gente, se não vem chuva, qual é a palavra que vem na cabeça? Seca. Vamos aos repertórios? Vida Seca, de Graciliano Ramos. É justamente a seca que vai expulsar o sertanejo do seu ambiente. É ela que vai fazer com que ele saia do seu local habitual. Outra obra maravilhosa que dá para esse tema, a obra O 15, da escritora Raquel de Queiroz, que inclusive já foi indicado para o PAS da terceira etapa para o ano que vem. Outra obra, José Américo de Almeida, a obra chamada A Bagaceira. Faz relação ao bagaço da cana-de-açúcar, mas é justamente uma crítica à decadência dos engenhos da cana-de-açúcar por conta de quê? Da seca. Dá para vocês, assim, ó, arrebentarem, tá? Tem muita coisa aí que dá para a gente colocar acerca da questão da seca, desses efeitos climáticos, ok?
E vamos para uma letra de uma música que vocês é que vão me ajudar. De quem é a letra da música que fala assim, ó, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão? Sobradinho. Vamos mais um pouquinho. A obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Você tem lá, na Bahia. Tá na obra do Pai Estrela? Tá? Não, né? Não. Ah, mas você trabalhou com eles? Os Sertões a gente fala lá do Arraial de Canudos. Hã? Cabaça d'água? Aham. Foi que vocês viram lá. Então, dá justamente... Gente, Mandacaru, quando chega lá na serra... Moça bonita, porque vai falando acerca disso. Tá? Prontinho. Desses aí eu gosto ali, muito parecido com as questões do INEP, o 13, né? Sim. O 13... Porque não vai dar pra gente falar tudo, gente. É 3h35 que elas que acabam. E eu ainda vou passar umas coisas para... 4h10? Não, 15h50. A gente tem pouco tempo, vamos dar uma adiantada. Ó, deixa eu te falar o outro que eu acho. Se você concordar. Os desafios para a popularização da arte periférica no contexto cultural do Brasil. Gente, a pessoa falar do rap, a pessoa falar... por exemplo, do grafite. E, aliás, o grafite, quais foram os outros que foram semana retrasada? Foi considerado como arte, né? Exatamente. Semana passada, não foi? Semana passada. Eu li sobre isso. Os desafios, se não for o primeiro tema, pode ser o segundo, tá? Da aplicação, a segunda aplicação. Aí aqui, para vocês terem uma noção, ó, desde 1992, quando a Lei Rouanet começou a funcionar, já foram investidos mais de 28,5 bilhões em cerca de 75 mil projetos. O orçamento da Lei Rouanet em 2024, 3 bilhões. Cartazes que não são meus. Notícia, gente, é isso que está, ó, por aí. Mais de 4.500 projetos patrocinados por ano, por cerca de 4.600 empresas e 11 mil pessoas físicas. De acordo com a pesquisa feita da Fundação Getúlio Vargas, FGV, em 2018, a cada R$1 investido em projetos por meio da Lei Rouanet, R$1,59 retornará para a sociedade, considerando toda a cadeia produtiva envolvida. Assim, o impacto econômico total direto e indireto da Lei Rouanet sobre a economia brasileira desde sua criação foi de 49,8 bilhões de reais. Então, você tem uma lei. Quando você vai falar de um tema desse, você já entra com a lei. Já vem trazendo dados, traz números, que isso vai ficar muito melhor. Tosse. A tecnologia, você já falou, né? Essa questão aí da popularização da inteligência artificial está muito ligada lá com a educação 4.0. Né, que está lá no INEP. Outra, deixa eu ver, qual? Aqui a 17, qual a 16? A efetivação dos direitos sociais de pessoas transexuais no Brasil. O que vocês acham? Poderia, né? Vocês conseguiriam falar sobre? A questão do preconceito linguístico, acredito que não. Alfabetização no desenvolvimento social, está associado lá ao INEP. Ao 21 também. Que eu acho que são os mais importantes daí. Vamos lá. Tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre um tema. A problematização do abandono de animais no Brasil. É uma coisa que vem assim... As leis, elas estão sendo inseridas... Vem crescendo muito sobre isso. E a gente pega Vidas Secas, ó. A cadela baleia como repertório. Você poderia falar da lei. Outra situação, dentro dessa questão dos animais. Você pode pegar até mesmo um papagaio. E tem outras obras também. Tá? O amigo Pet, abandono de animais aumenta e protetores alertam para problema na região. As minorias... Contextualização com a tem um aqui que eu queria ver. Que infelizmente ainda não está. Exatamente. A problemática da violência nas escolas brasileiras. E vem os argumentos. Né? Aí, Vocês já viram que
a violência nas escolas de uma forma geral, fora do país, isso é um absurdo. Mas aqui no Brasil foi diferente quando um homem entra com uma machada, um machado, e sai matando crianças em uma creche? Falta de apoio, exatamente. Tem família que... Jovens também? Tem família tá? com relação a transexual que diz que... Tem até um cartaz aqui da violência, ó, saiu no Diário Oficial da União. Implementado em ampla articulação com estados e municípios, objetivo e ampliação à capacidade das escolas de promoverem ações de prevenção e resposta à violência em ambiente educacional, gente. Tá? Atlas da Violência 2024. Depois só coloquem isso aí. Tem um relatório e deem uma lida. Mais algum aí? Quer que eu passe seus slides agora, literatura? Só passar ali para eu conversar com vocês rapidinho. Vamos lá. Gente, tranquilo aí, então. 10 minutinhos só. A ideia era a gente começar a conversar sobre alguns eixos, Maria de Jesus completar aí com a questão da literatura, para vocês terem uma ideia de repertório, e a vida segue. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu passar lá, Jesus. Essa daí é coisa que... São dicas que ela colocou, tá? Ah, pode voltar. É aqui, né? Volta. Aqui. Aqui? Ó, se vocês conseguirem entender essa competência 5 do Enem, de linguagens, vocês vão conseguir responder as questões. Olha o que traz ali para vocês, logo no iniciozinho. 3 verbos a analisar. Eita, ele tá me Quando filmando? você bater o olho, Meu Deus. se liga aqui, ó. No comando da questão, você vai analisar, interpretar, porque tem de interpretar assim o comando da questão, e aplicar recursos expressivos da linguagem. O que são recursos expressivos em uma linguagem? O que são recursos expressivos? Se eu falo, jazia no chão sem vida, que eu falei para vocês, é um recurso expressivo. Figura de linguagem, muito bem. Eu uso a linguagem conotativa, que ela é expressiva, ok? Eufemismos. E detalhe, tomar cuidado também, olha lá, os textos em seus contextos. Se eu for falar para vocês, por exemplo, acerca de um texto do Carlos Drummond de Andrade, eu vou inseri-lo em um contexto. O contexto em que esse autor viveu foi justamente a poesia de 30. Em 1930, no Brasil, até 1945, no Brasil, quem é que estava governando? Vargas. No mundo, qual era o período de guerra? O que estava acontecendo? Segunda Guerra. E aí você vai perceber essa poesia angustiada, intimista desse autor. Então, sempre assim, ó, gente, aqui é só são dicas para vocês, muitas vezes nem precisarem ler o texto. Então, você já vai direto para fazer essa relação do texto com o contexto e, mediante a natureza e as condições de produção e recepção desse autor. Que é diferente de você pegar o Machado de Assis, que ele produzia, mas ele não tinha condições favoráveis por ser negro, pobre, órfão, epiléptico e gago. E não tinha recepção mesmo. É tanto que ele foi esbranquiçado. Aí você tem, olha só, habilidade 15. Todo mundo sabe a diferença de competência para habilidade, não sabe? A competência é você saber. A Pâmela, por exemplo, ela sabe ler. A Maria de Jesus sabe ler. Ok, porque não só nós duas, mas todos que estão aqui, nós temos uma competência leitora, porque nós sabemos ler. Então, competência está intimamente relacionada a saber fazer. As habilidades é como. Como eu leio e já bato o olho e interpreto, é diferente do que a Pâmela vai ler e trazer à tona. É diferente do que o Aires vai fazer uma leitura e, de repente, até falar assim, gente, eu não consegui. Eu percebi claramente, a Jesus parece que é louca. Ela começa a analisar um texto, ela lê um texto e vai encontrando tanta coisa que eu não consegui encontrar. Escutei esses dias vocês comentando sobre a análise de texto. Tá? Então, tomar cuidado. As habilidades. Então, o que é a competência ali? Ó? Você saber pegar o texto, colocar dentro de um contexto histórico,
contexto cultural, social e os recursos expressivos dele. Acabou. As habilidades, como que você vai interpretar esse texto? Você vai estabelecer relações, se esse texto é literário ou não literário. Falei com vocês do poema, do Mário Quintana, não foi isso? Texto literário. Versus a notícia, que é o quê? Não literário. Dentro dos gêneros, vocês sabem muito bem que tem crônica e cai no Enem. Cai. Crônica. Não para escrever, gente, na interpretação. Nas questões tipo C, tá? Nas questões, crônica, artigo de opinião, reportagem, entrevista e tem uma outra. Também. Eita. Cai notícia. É notícia. Olha só, se liga aqui, nessa ordem. C de crônica, A de artigo de opinião, R de reportagem, E de entrevista e N de notícia. Formei o nome Karen. Falem, oi Karen, para vocês não esquecerem. Vamos lá, voltem aqui. E aí o seguinte, aqui, pode voltar lá rapidinho. Então, o texto literário, não literário e reconhecer a presença de valores sociais e humanos. Pode passar. Pode? Já? Sim. Gente, eu quero falar só uma coisinha no final, tá? Pode. Vai. Bora? Pessoal, aqui, fazendo o levantamento das 10 últimas provas, esses foram os autores, na ordem que está ali, que mais caíram. Carlos Drummond de Andrade, em 10 anos, caiu, tem 12 questões. Tem prova do Enem que tem 2, 3 questões de Drummond. Seguido de Machado de Assis. E vou falar uma coisa para vocês, o Enem ama a parte do modernismo e da contemporaneidade. Pode ser que caia algum autor, por exemplo, lá do Barroco, muito difícil, e diferente do modernismo. Machado, não tem como. Machado de Assis está ali, beirando tudo. Porque depois você tem, Manuel Bandeira, é modernismo, primeira fase para a segunda fase. O Aloysio Azevedo é naturalista. A obra Cortiço, que vocês falaram ali, o Mulato. Oswald de Andrade, juntamente com Mário de Andrade e Manuel Bandeira, compõem ali os autores do primeiro momento do modernismo brasileiro. João Cabral de Melo Neto, já é o modernismo de 22, de 30 ou de 45? 45, né, gente? A poesia cabralina aí, tá? Que é o texto Tecendo Amanhã e tem Morte e Vida Severina. Guimarães Rosa é autor da prosa de 45, ao lado de Clarice Lispector. Guimarães Rosa trouxe uma inovação, buscando um tom dos românticos, trazendo à tona o regionalismo, diferente do regionalismo de Graciliano Ramos, tá? O regionalismo de Graciliano Ramos, ele é crítico, dos românticos é idealizado, e Guimarães Rosa traz um regionalismo universal. Aquilo que é inerente a qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo. Monteiro Lobato, pré-modernista. Mário de Andrade, que eu acabei de falar para vocês, ali, primeiro momento do modernismo. Graciliano Ramos, prosa de 30. Clarice Lispector, pra vocês terem uma noção, do modernismo de 45, todos os autores. Clarice, Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto. Cecília Meirelles, poesia de 30. E Hilda Hilst, tá? Que a gente tem como contemporaneidade. Mas vocês precisaram colocar ali, caiu no ano passado, e acredito que esse ano se repita. Literatura afro-brasileira. Autores como Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, com certeza. Inclusive Maria Firmina dos Reis, autora brasileira, maranhense, que lutou muito, tá, no século XIX para poder dar voz ao negro. A obra Úrsula é um exemplo disso. Tá? Mas Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo, e sabe o que é uma coisa? Eu fiquei ligada, Conceição Evaristo, ela foi convidada para ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Primeira mulher negra a entrar na Academia Brasileira de Letras. E a obra dela é toda recheada de escrevivência, falando acerca de mulheres, mães solos, mulheres que realmente ralam pra caramba, para poder sustentar uma família
sozinhas. E, inclusive, quando vocês têm o Conto Maria, serve de repertório para muita coisa, serve. Porque Maria, de certa forma aí, nós temos um nome comum. Mas é um nome comum que tem os outros nomes. Eu sou Maria de Jesus. Tem Maria da Conceição, tem Maria Evaristo. E às vezes, quando alguém chama só de Maria, Maria, mãe de Jesus Cristo, tá? A Redentora, aquilo ali que parece que vai aguentar todos os trancos e barrancos, beleza? Pode passar. A gente tem vários. Tem Mia Couto, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Brasil, né? A gente tem também a Maria Firmina dos Reis. Sim, o CUT, perfeito, ó. O CUT também, tá? Que na realidade é pseudônimo. O nome dele é Luiz Silva, tá? Você tem que é CUT. Mas você tem autores que não são brasileiros e que são estudados aqui. Mia Couto é um. Gente, ó, tem várias outras coisas. Se a Jerusa puder passar, eu coloquei questões do Enem. Eu vou pegar só uma, a próxima. E tem uma lá no finalzinho. Pode passar, Jerusa, que depois eu vou voltar aqui. Ó. Aqui? Essa aqui agora passa para o outro. Pode passar. Lá no final. Lá no final, olha só. A gente tem um esquema. Pode ir. Isso aqui, ó. Tirem foto disso, é importante. É uma cronologia das estéticas literárias. De tudo, desde a era colonial até a era nacional, tá? Aí pode voltar lá, naquele slide. Se vocês conseguirem focar, pode ir, pode voltar. Depois a gente passa. Aqui, ó, não, próximo. Isso aqui, ó, eu já me dei por satisfeita. Por quê? Olhem para ali. Perguntas estratégicas. Você vai fazer isso aqui, ó. Olhou para uma questão. O texto você não vai ler, você vai direto para o comando. Ou então você vai para o texto, vai para o nome do autor. Qual o momento estético em que o autor está inserido? Vocês viram que eu fui falando dos autores e já fui colocando dentro dos movimentos, dentro de um contexto até cronologia? Qual o estilo predominante do autor nas obras? É um estilo intimista? É um estilo mais crítico? Você pega um Castro Alves, por exemplo, o poeta dos escravos, ele traz à tona uma obra engajada, de denúncia acerca dos escravizados no Brasil. Obras como Navio Negreiro, Vozes da África, entre outras. Então, quais temáticas, quais assuntos são recorrentes na obra desse autor? Quando você pega Machado de Assis, é uma crítica à sociedade burguesa do século XIX. É uma crítica ao clero. E Machado de Assis traz características específicas, a saber, pessimismo, ironia, humor, conversa com o leitor. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o humor. Ó. Sabe por que vocês erram? Humor não significa ficar dando gargalhadas. Isso é estratégia que o autor usa. E dentro desse humor, sempre... Eu raramente falo esse termo, mas sempre a gente tem uma crítica. O humor é revestido de crítica, tá? O que aproxima do contexto histórico no qual está inserido. E quais figuras de linguagem, quais funções da linguagem. Pode anotar, vai cair, tá? Acho que vai cair umas 2 questões de funções da linguagem. Com certeza. Tá? Uma letra de uma música que você encontra todas as funções da linguagem chama-se Sinal Fechado, do Paulinho da Viola. Essa letra dessa música caiu no Enem em 2019, se não me falha a memória. Tá? Olá, como vai? Eu vou indo, e você, tudo bem? Eu vou indo buscar um lugar no futuro, e você? Aí o diálogo ali, perdoe minha pressa, é a alma dos nossos negócios. Não tem de quê. Então, para vocês saberem, funções da linguagem, recursos expressivos que se repetem na produção de cada autor. Vocês já me viram em sala de aula analisando texto, vocês já viram que eu paro e pergunto, qual a figura de linguagem que é isso, né? Qual o gênero literário? Aquela coisa toda. Para quê? Para justamente já pautar. Vamos só para uma questão que eu já comi 5 minutos aí. Eu quero só essa próxima questão aqui, ó, para vocês responderem. Se liguem lá. A leitura do texto. Rapidinho, ó. Morte. De morte. Detetive particular. Está na plaqueta. Tem um escritório numa galeria de Copacabana entre um fliperama
e uma loja de carimbos. Dá só para o essencial, um telefone mudo e um cinzeiro. Mas insisto numa mesa e numa cadeira, apesar do protesto das baratas. Elas não vencerão. Comprei um jogo de máscaras. No meu trabalho, o disfarce é essencial, para escapar dos credores. Outro dia, entrei na sala e vi a cara do King Kong andando pelo chão. As baratas estavam roubando as máscaras. Espisoteei meia dúzia. As outras atacaram a mesa. Consegui salvar a minha Bic e o jornal. O jornal era novo. Tinha só uma semana. Mas elas levaram a agenda. Saí ganhando. A agenda estava em branco. Meu último caso fora com a funcionária do Erótica. A primeira ótica da cidade com um balconista topless. Sem sutiã, peito de fora. Acabaram mal. Morte. É de morte. Está na plaqueta. Luiz Fernando Veríssimo, que cai muito no Enem. Mas olha lá a questão. Essa questão é do Enem, tá? Foi do Enem. Nessa crônica, que eu acabei de falar, o que o professor de redação coloca para vocês. Karen, crônica, artigo de opinião, reportagem, entrevista e notícia. Nessa crônica, o efeito de humor. É o efeito de humor. É basicamente, olha a palavra-chave, humor. E é um efeito. O efeito de humor é basicamente construído por uma, se liga aí, segmentação de enunciados baseada na descrição dos hábitos do personagem. Ordenação dos constituintes oracionais, na qual se destaca o núcleo verbal? Tampouco. Estrutura composicional, caracterizada pelo arranjo singular dos períodos. Os períodos são curtos, características de autores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e a prosa de Graciliano Ramos. O gabarito é a letra D, sequenciação narrativa. Gente, olha só, o comando da questão está dizendo que é crônica. Automaticamente é uma narrativa, características da crônica. Narrativa curta, número reduzido de personagens, tempo e espaço reduzidos e principalmente versa sobre um fato do quê? Do dia a dia, do cotidiano. Sequenciação narrativa na qual se articulam eventos absurdos. As baratas, elas vão fazer ali uma manifestação, pelo visto. É absurdo, né? E aí tem seleção lexical na qual predominam informações redundantes? Também não. Vai ali só o último para eles entenderem a explicação do gabarito. Pega ali, ó. Não, na próxima, amor. Próxima? Essa aí mesmo, esse aí perdão. não? A personificação de baratas como inimigos poderosos, que é o detetive, né? Protesto das baratas, a cara do King Kong andando pelo chão, atacaram a mesa, levaram a agenda e a menção a balconista topless. Criam uma atmosfera absurda e caricata, gerando humor na narrativa, os efeitos de humor. Viram aí? Então, é analisar como um todo. Tem várias outras questões que depois, acho que amanhã eu dou um jeitinho de passar para vocês. Tá? Esse material. Pessoal, acontece o seguinte, como eu falei no iniciozinho para vocês sobre a questão... Só vou falar um negocinho. Vou retomar, tá? Eu falei que vocês são flechas. A flecha, ela é um elemento... Desde a mitologia, tem flecha na Bíblia, tem o termo flecha na literatura. Vocês são flechas. A escola se comporta como uma aljava. Para o arqueiro puxar a flecha, ele precisa lançar a flecha ao alvo, ele precisa puxar para trás para depois lançar. Até brinquei com vocês e falei, olha a física e a energia cinética. E para vocês serem lançados para uma aprovação, para as respostas corretas, vocês precisarão sim desse massacre. Uma flecha, ela não é feita de forma aleatória. Escolhe-se a melhor madeira, que ela não pode estar curva. Ela é afiada. E como eu disse a vocês, a flecha não é colocada na aljava com a ponta para cima, porque senão o arqueiro pode se machucar. Eu jamais vou dar para vocês dicas, nem tampouco qualquer professor, nem a escola e nem a família, a coisa de mão beijada, para que a gente possa se machucar.
Porque você primeiro tem que estar com a ponta para baixo. A gente pega aqui, ó, pelo outro lado, para lançar no alvo. E aí só vai depender de quem? De vocês. Preparados? Eu tenho a certeza de que cada professor fez o seu melhor aqui nessa escola. Que vocês façam uma excelente prova. Deus abençoe vocês. E vocês são flechas velozes nas mãos de Deus. Beijo. Obrigada, Jerusa. Obrigada, Jerusa. Pessoal, rapidinho. O Júlio hoje passou nas salas falando sobre aí o tempo de você realizar cada questão, né? Então, eu queria que vocês testassem. Se ninguém ainda testou até hoje, vocês vão ter simulado semana que vem. Mas aí já passou o Enem. Mas, enfim, teste em casa. É o seguinte, tentem. Eu sei que você vai começar a sua prova da forma que você acha mais confortável, né? Para você. Mas tente fazer o seguinte, tenta fazer um pouco de questões, vai para a redação. Leia a proposta de redação, tá? Tenta entender o tema. Beleza. Volta para as questões. Tenta fazer mais um pouco, umas 10 questões objetivas. Está demorando em uma? Vai lá e circula. Deixa para o final. Não fique demorando na questão. Senão, vocês vão perder tempo. Beleza, fiz mais um pouco de questões, eu volto para a redação. Vou, pelo menos, criar a tese, criar 2 argumentos. Exatamente. E pensar no repertório. Não vou escrever a redação ainda. Volto para a prova. Faço mais uma bateria de questões, mais umas 10. Volto para a redação. Agora eu vou criar o primeiro parágrafo, porque eu já tenho condições. Faço o primeiro parágrafo. Não releia. Volta para a prova. Faça mais um pouco de questões. Volta para a redação. Faça o desenvolvimento. Terminou o desenvolvimento? Deixa a conclusão. Volta para as questões. Faça mais um pouco. Volta para a redação, faça a conclusão. Você vai reler agora? Não. Volta para a prova objetiva. Faça mais questões. Volta para a redação. Leia. Leia seu rascunho. Puxe setinho o que não está bom. Risque uma palavra, essa é a repetição. Circule o que está repetido. Está faltando conectivo. Pelas barbas do profeta. Eu preciso que vocês coloquem na cabeça que conectivo não é um termo acessório na redação. Você precisa, pelo menos, de colocar um conectivo argumentativo no início dos parágrafos, claro, com exceção da introdução, né? No desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. E, pelo menos, 2 conectivos argumentativos intraparágrafo, dentro dos parágrafos. Gente, a questão do conectivo, vocês já sabem, ele é avaliado em 200 pontos. É a competência 4 do Enem. Então, não é frescura. Mais uma coisa. Releu sua redação? Ótimo. Não vai passar a limpo ainda. Volta e vai fazer mais questões. Volta para a redação. Tá ok? Passe a limpo. Por que esse movimento? Se você, às vezes, começa pelas questões, corre o risco de você travar em alguma e você fica parado ali. Né? Beleza. Se você começa pela redação, aí você trava. Aí você fica lá olhando o tempo passar. Não é isso? Fazendo esse movimento, ele te ajuda a dar um tempo da sua redação. E quando você está fazendo as questões, você pode lembrar de alguma coisa. Tranquilo? Boa prova para vocês. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Vocês foram preparados, tá? E nosso objetivo hoje era simplesmente casar aí a redação com a literatura para vocês perceberem a questão do repertório. Um beijão para vocês.